Paz seja contigo, estamos juntos, abençoando famílias. Nesta semana tão especial da família, eu quero deixar uma palavra de Deus para você e para a sua família. E a nossa leitura de hoje vai ser no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, lá no princípio, lá no começo da história, da criação da humanidade. Gênesis 2, versículo 24 e 25. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esse é o nosso tema, esse é o nosso texto bíblico. Para uma breve reflexão, nós poderíamos falar de muitas coisas aqui, muitos princípios que a gente pode extrair dessa palavra que foi repetida no Novo Testamento por Jesus, pelos apóstolos. A Bíblia diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Esse é o conceito divino para a família. Esse é o projeto de Deus para a família. O homem deixa seu pai e sua mãe, deixa a estrutura familiar onde ele foi gerado e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, deixam de ser dois e se tornam uma perfeita unidade, um só corpo, uma só carne, um casamento aliançado de verdade. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A palavra e o tema específico que eu quero falar com você hoje é sobre comunicação na família. Porque o verso 25 diz que ambos, o homem e a mulher, estavam nus no jardim do Éden, onde Deus os haviam colocados, e eles estavam nus e não se envergonhavam. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para uma transparência que deve haver entre a família. Não quero falar sobre o estar nu no sentido literal, mas no sentido espiritual, de haver transparência, de haver comunicação sincera, verdadeira, pura, que ninguém esconda nada de ninguém na família. Que haja uma clareza e que não haja retaliação ou vergonha de poder falar algo e de ser totalmente transparente um com o outro. O marido precisa ser transparente com a sua mulher. Não pode viver escondendo coisas dela, porque a família é uma base, é uma só carne. A esposa, a mulher, não pode ficar escondendo coisas ou fazendo coisas sem que o seu marido saiba. Tem que haver transparência. E tem que haver uma harmonia e um acordo entre ambos, e na família em geral, entre pais e filhos, filhos e pais. O melhor amigo para você tem que ser seu pai, sua mãe. O pai e a mãe tem que ser o melhor amigo do filho, da filha. E tem que haver essa liberdade de comunicação, de contar as fraquezas, de confessar as culpas, de confidenciar os alvos, os sonhos, de abrir o coração, e muitas vezes uma conversa leve, transparente, aberta, e sem se envergonhar, e não se envergonhavam. A Bíblia traz isso no sentido literal, que eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas eu quero trazer isso para o relacionamento familiar, de poder falar, de poder abrir o coração e não se envergonhar. E quando o seu marido falar algo, sua mulher falar algo, confidenciar, abrir o coração, que isso seja para cura, para perdão, para que a transparência aumente, e não para uma retaliação, não para uma cobrança, não para virar uma briga, mas que tudo seja colocado debaixo da bênção e da proteção de Deus.
debaixo de oração, debaixo do sangue de Jesus, e desenvolver uma comunicação aberta, uma comunicação franca, contínua. Tem casais que vivem juntos, mas só se cumprimentam ou têm uma comunicação muito superficial. Tem pessoas que conversam e expõem mais a sua vida para um amigo ou para uma amiga, para um psicólogo, para um conselheiro, do que entre eles no casamento. Ninguém pode ter mais informação e conhecimento daquilo que está dentro de você, no seu coração, na sua mente, nos seus sentimentos, do que a sua esposa ou o seu marido, do que dentro da sua própria casa. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, para aconselhar e abençoar as famílias, é sobre comunicação aberta, transparente, livre, sem se envergonhar. Onde um pode se abrir verdadeiramente para o outro, sem medo de ser acusado, de ser culpado por alguma coisa, mas se há alguma falha, que seja perdoado, que haja o sangue de Jesus para perdoar, mas que haja uma comunicação verdadeira, que vocês estejam nus, transparentes, de coração um com o outro, e não se envergonhar. Não se envergonhe de ser bem aberto e franco. Essa é a minha oração pelas famílias neste dia. E eu quero orar com você agora. Senhor meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor criou a humanidade e estabeleceu a família, dizendo que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, constituindo então uma família, uma base familiar, onde filhos nascerão, crescerão e caminharão para também, no momento certo, deixarem pai e mãe e se unirem ao seu casamento, formando uma nova família. Pai, e que a comunicação entre a família seja sincera, seja transparente. A minha oração hoje, Pai, é para que haja cura na comunicação da família, especialmente deste casal, que haja cura, que haja restauração na área da transparência, da comunicação, e que eles não se condenem, que não seja algo para culpar ou acusar um ao outro, mas que seja algo para curar. Tire toda a vergonha, todo constrangimento e todo medo de serem sinceros e transparentes um com o outro. Eu oro, Pai, por cura na família, cura emocional, cura espiritual. Que o Senhor derrame esta graça sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Que haja paz, que haja cura e bênçãos em sua casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo, deixe aqui o seu like, curta também o vídeo e que o Senhor te abençoe poderosamente. Até mais.